Olá, meu nome é Paula e hoje eu estou como presidente da Cura. Trabalhei em multinacionais, na área de marketing, trade marketing. Depois comecei a empreender, já faz uns 15 anos. E aí tive algumas empresas muito voltadas para sustentabilidade, qualidade de vida e agricultura urbana. Nesse meio do caminho eu conheci a cannabis de forma de uso adulto. E em 2017 o meu sogro teve um diagnóstico onde foi indicado a cannabis medicinal para tratar o sistema imunológico dele. E a partir daquele período, assim, 2017, a gente começou a entender mais todos os potenciais terapêuticos da cannabis. Tivemos oportunidade em 2018 de ir para a Espanha, participar de eventos bem interessantes e conhecer de diversos outros pilares assim, da cannabis. A gente esteve também nesse mesmo ano em Israel, participamos da Canatech, que é uma feira gigantesca, muito voltada para a ciência e para a medicina. E foi lá que a gente realmente se apaixonou pelo tema e se aprofundou bastante. De lá para cá, muitos estudos, participando de muitas convenções médicas e trabalhando no dia a dia, atendendo paciente. Então, começamos a nos desenvolver bastante nesse setor. A Cura, a gente fundou a Cura em 2018. De lá para cá, a gente focou muito em informação para pacientes. Então, o nosso começo, os primeiros 2 anos, foram muito voltados para passar informação jurídica, informação médica. Pouquíssimos médicos prescreviam, ainda são poucos prescrevendo, mas naquela época muito poucos. Então a gente estava conhecendo a todo momento novos médicos, ajudando outros a conhecerem caminhos para fazerem suas formações. Então a gente fazia esse link, né, do paciente com o médico e também com advogados para quem queria ter um habeas corpus e tudo mais. De 2020 para cá, no período da pandemia, a gente tivemos outros empreendimentos nossos, né, que a gente tinha antes da pandemia, a gente acabou fechando e conseguimos investir mais tempo nosso na associação. E aí a gente fortaleceu 4 principais pilares. O primeiro pilar é para o paciente, de fato, né, a pessoa de fato se tornar um paciente medicinal, que é o que a gente chama de apoio médico. Então, encontrar quem vai ser o médico que vai acompanhar esse paciente, tratar sua patologia, enfermidade. O segundo tipo de apoio que a gente oferece é o apoio jurídico. Então, para casos que querem o autocultivo, temos grupos de advogadas que dão essa assessoria em habeas corpus. E também para quem quer um custeio de SUS ou planos de saúde, tem outro grupo de advogados que também ajudam nesse sentido. O terceiro tipo de apoio que a gente oferece, a gente chama de educação continuada, que é a parte de cursos muito voltado para o paciente final mesmo. Então, a extração que ele pode fazer em casa e ter sua autonomia em produzir a sua medicina. A gente fala muito de cultivo biológico, que também é orgânico, mas um pouco vai além do orgânico. Assim, a gente está cuidando da vida no solo e aí a mágica da planta acontece naturalmente. E aí o quarto tipo de apoio é com a própria medicina. Então hoje a Cura extrai, né, óleos de THC e CBD artesanalmente. Temos laboratório, mas os processos não chegam a ser industriais. A cannabis terapêutica, ela é com certeza sempre acompanhada por médico. É importante o paciente saber qual é o canabinoide que vai fazer melhor para ele, de acordo, né, com a sua enfermidade, qual é a dosagem, em que momentos, às vezes, usar um tipo de canabinoide e outro. Então, isso eu chamaria de cannabis terapêutica, é você saber a miligramagem que você está usando, em que momentos e por aí vai. E é importante ressaltar que cada um de nós tem um sistema endocannabinoide único. E o sistema endocannabinoide, ele está dentro do nosso corpo espalhado como se fosse uma rede. E ele se comunica muito fortemente com o sistema nervoso central, sistema endócrino,
sistema imunológico e sistema digestivo. Ele ajuda a regular vários outros sistemas dentro da gente que são muito importantes para o funcionamento do nosso corpo como um todo. A gente sempre fala para os pacientes, acompanha como que está as características, né, da sua enfermidade, principalmente, se você está com disposição, se você está pegando muitas gripes ou não, como estão as suas idas ao banheiro, e por aí vai. Então são vários outros pontos, o sono é super importante também, e toda essa troca com o médico, de estar acompanhando e passando essas informações, ajuda muito no ajuste de dosagem. A cannabis terapêutica, ela é um pilar muito importante da medicina integrativa, medicina funcional, tem diversos nomes, né? Mas é uma medicina preventiva, basicamente, e a cannabis é um pilar muito importante. E ela ajuda a equilibrar, né? A tirar o nosso sistema da inércia, às vezes, por conta de patologias, e começa a ajudar nesse equilíbrio. Mas questões como atividade física, alimentação, práticas de estado de presença, né, que às vezes fica um pouco vago para as pessoas, mas é um tópico que eu gosto de estudar e falar muito para os pacientes, são muito importantes para a saúde integral. A cannabis faz parte desse contexto e a cura quer cada vez mais trazer profissionais especializados no todo. A cannabis, eu gosto muito de falar isso também, ela não é uma panaceia. Não vou tomar as minhas gotinhas e todos os meus problemas estarão resolvidos. Mas como eu disse, ela ajuda o sistema a começar a entrar num equilíbrio. Então, muitas vezes, quando a patologia já existe, né, quando a enfermidade já existe, ela pode ser um pontapé inicial para reequilibrar o sistema, fazer a pessoa ter o interesse de praticar esportes, de se alimentar melhor, de fazer algo que realmente goste, para estar no momento presente. Com a pandemia, o que a gente mais notou dos nossos pacientes foram questões psicológicas, né? A gente teve um aumento de pacientes com questões psiquiátricas ou psicológicas muito alto, e é bastante nítido essa necessidade global, né? Às vezes de um acompanhamento de terapeutas, de uma alimentação, de uma prática de esportes e por aí vai. Então a cannabis, ela não diferencia, mas ela realmente pode ser um marco inicial para que a pessoa comece a equilibrar a vida dela como um todo e aí tá tratando as suas enfermidades. O autocultivo, ele pode ser outdoor, ele pode ser indoor, tem diversas questões que podem envolver e encarecer ele. Muitos pacientes nossos que fazem o autocultivo, eu percebo uma ajuda no processo de melhora desse paciente. Porque a relação com a planta, a relação às vezes com pessoas que têm esse amor pela planta, é muito importante, faz parte de pertencimento, faz parte de uma observação do tempo da natureza, que é muito diferente do tempo que a gente está vivendo hoje em dia, né, com as nossas atividades diárias aceleradas. Então eu percebo que essa questão é muito benéfica para o tratamento do paciente como um todo. A cura, realmente, como você disse, assim, uma bandeira muito grande nossa é o autocultivo, é uma planta, a gente tem sempre que lembrar disso. O mau uso dela, quem faz somos nós, seres humanos, né? Enfim, não é ela está assim, se desenvolvendo aí com o ser humano há milênios de anos. Eu acredito que é bastante importante ter essa opção. Não é sempre, não é todo mundo que tem aptidão, não é todo mundo que tem tempo, mas para quem quer, é muito importante que a gente considere essa possibilidade de maneira segura e legal no Brasil. A gente acredita muito também em pequenos grupos associativos, né? Isso é um projeto futuro nosso, de tentar criar modelos, ajudar as pessoas, porque uma pessoa que cultiva, ela pode atender 5 pacientes com prescrição médica, por que não começar a acontecer esses pequenos grupos associativos, né? A gente acredita muito nisso, nessa distribuição. E aí os custos são diluídos, então com certeza ficaria algo mais viável. O que a gente recomenda muito para os nossos pacientes. Antes de você pensar em cultivar, você precisa saber se a cannabis medicinal vai
tá te fazendo bem e mostrar isso, né? Então, o primeiro passo é passar com o médico, entender que tipo de canabinoides ele vai usar, miligramagem, dosagem, esse tipo de coisa. Faz pelo menos aí uns 6 meses de tratamento, ajusta a sua dosagem para quando você for entrar num processo judicial de habeas corpus, você inclusive ter argumentos e fundamentos explicando a quantidade que você precisa, e o médico sempre andando ao lado, fazendo esse acompanhamento, trazendo os laudos, ajustando prescrições médicas. Com isso feito, o paciente tem material para entrar com esse pedido de habeas corpus. Cursos sobre cultivo, cursos sobre extração são fundamentais para o paciente, obviamente, saber o que fazer quando chegar a hora dele. E também os processos jurídicos pedem comprovações que você está apto para cultivar e extrair a sua própria medicina. Então a gente também ajuda em todo esse processo. A cura tem esse papel de dar a mão para o paciente nesse sentido. Lançamos o nosso primeiro livro, então assim, é a nossa metodologia de extração, que é feita de maneira... Hoje não é feita tão artesanalmente aqui na cura, mas a gente iniciou de maneira artesanal e a gente ensina como pacientes podem fazer em casa, com objetos de cozinha, a extrair então a sua própria medicina. Esse projeto, né, ele emancipa realmente, esse livro emancipa os pacientes a produzirem com segurança. É um livro validado por farmacêutico, por médico, então tem bastante embasamento. Eu acredito que a informação de qualidade é embasada, como eu disse, né, validada. A gente chama diversos experts do mundo da cannabis, farmacêuticos, médicos, advogados, para criar materiais em conjunto, para criar todo esse conhecimento em conjunto. Então, assim, o nosso livro não é o método da cura, mas não é só a gente que está falando que isso dá certo, né? A gente foi atrás de várias outras opiniões para, de fato, formar isso e passar para frente. A cannabis, a maconha fumada, ela pode até ter os seus terapêuticos para a pessoa, só que o ato de fumar é maléfico, né? A gente não pode falar que a cannabis fumada é medicinal ou terapêutica, porque estamos prejudicando os nossos pulmões. A absorção através de óleos, enfim, a parte ingerida, pode trazer vários outros benefícios que o fumado não traz. Então, sim, é muito importante, e como eu disse também, acompanhamento médico. Se a gente não está fazendo com acompanhamento médico, a gente não pode falar que é uma terapia. Com certeza é super importante explicar, detalhar o que é um uso, o que é o outro, sem prejuízos para nenhuma das partes, e regulamentar as duas, né, de acordo com as suas realidades. Eu vejo muitas siglas, muitos números, né? THC, CBD, THCV, Delta 8, Delta 9. Daqui a pouco as pessoas esquecem o que é maconha, o que é cannabis e perdem essa conexão que é uma planta e é medicinal. Eu acho um pouco perigoso, porque, mais uma vez, muito provavelmente, a gente batalha para que não, mas se isso for um viés muito forte, cai tudo em mão de grandes farmacêuticas. Eu acho que todas as associações, todo mundo que já está nessa batalha faz tempo, uma das grandes lutas é essa, de que não vá de novo tudo para as big pharmas, né? Eu acho que é uma planta, é possível ter na big pharma, é maravilhoso, acessível, o SUS vai estar aí, quem sabe, né, de fato conseguindo ajudar muitas pessoas. A gente quer muito ver isso acontecendo no Brasil, mas é muito importante que essa conexão com a planta, com a cannabis, ela permaneça, para que a gente sempre saiba de onde vem essa medicina. Eu acho que tem muita coisa para ser estudada, muita ciência para ser aprofundada na cannabis. Realmente é muito interessante isso. É uma planta que ficou décadas sem muitos estudos por conta do proibicionismo
E agora, com todas as possibilidades, muita pesquisa acontecendo, então assim, são centenas de canabinoides, tem os terpenos, os flavonoides, tem, né, o que eles chamam do efeito comitiva, que é a combinação disso tudo junto, de extrações, né, full spectrum ou integrais. Tem muita coisa para ser descoberta ainda, é um universo realmente maravilhoso. E que só vai beneficiar a gente saber os seus usos, os momentos de um, de outro. Eu acho que só vem a somar, multiplicar para a nossa saúde. Existem projetos de lei, né, já para o cultivo nacional, que estão em aprovação, né, não estão aprovados. Precisa entrar esses projetos, eles não estão redondos o suficiente, mas são primeiros passos a serem dados. Então, começar. Eu acho que esse governo está trazendo essa pauta muito mais forte. E não só, acho que pelo governo, pelo momento que estamos vivendo globalmente, né? São várias questões que beneficiam a cannabis medicinal nesse ano no Brasil. E, então eu acredito que vai ter muitas regulamentações, é muito legal que as associações, né, a federação, a FACT, ela está envolvida nesses bate-papos, tem parte jurídica já muito experiente também envolvida, então é trazer essas pessoas, né, esses players importantes que já sabem e já estão atuando no que está acontecendo no Brasil, para terem voz ativa e para começarem a discutir os melhores caminhos e mais justos e mais seguros para uma liberação, para uma regulamentação da cannabis, né? Falar em liberação é muito forte, né? Mas a gente precisa regulamentar o uso adulto, o uso medicinal, como isso pode andar em paralelo. Eu acho que já está acontecendo muitos debates importantes. A semana passada foi super importante em Brasília, muitas pessoas debatendo esse assunto. Então, eu acho que está acontecendo. De fato, levantar a importância de um SUS, a importância das grandes farmacêuticas, a importância das associações, a importância do autocultivo. O autocultivo ainda está bem esquecido nesses debates, e então acho que está faltando um pouco aqui de trazer esse ponto para este debate. É uma planta, a gente realmente precisa lembrar disso, que pelo mau uso ou pelo tráfico que algumas pessoas fazem, a gente vai falar que ninguém pode fazer. É muito errado pensar pensar muito na escassez nesse sentido, né? Ninguém pode fazer porque alguns fazem errado. Então, eu acho que precisa, de fato, trazer todos esses tópicos importantes para serem debatidos e levados em consideração numa regulamentação.